começar? Vamos. Deixa eu fazer aqui as honras da casa, convidar a querida Gislaine Zuri, pesquisadora em propriedade intelectual do INPI. Ela é egressa desse curso, assim como eu, a gente tem muito orgulho disso. E eu costumo dizer que no INPI não tem caixa preta, é um dos poucos escritórios do mundo que você pode, dadas as condições, as situações, conversar com o examinador no seu pedido de patente. Mas, para além disso, ela já fez uma apresentação com a gente em outro curso sobre o exame de patente na perspectiva do examinador, que é o mesmo tema que ela vai apresentar aqui, e foi muito elogiado, como o próprio Henry colocou, foi referenciado em outros cursos, tal qual foi a qualidade e o ineditismo que foi apresentado. Então, eu queria convidar a minha querida Gislaine Zuri para assumir o microfone e proferir a sua apresentação, que estamos todos ansiosos, inclusive eu. Gislaine, a palavra é sua, minha amiga. Obrigado. Eu que agradeço, né? Além de um prazer, é uma honra para mim estar aqui hoje como palestrante. Eu que fui aluna do curso há 2 anos atrás. Um curso realmente maravilhoso, como acho que, né, na segunda semana de curso vocês já estão percebendo, já entenderam muito bem o valor desse curso, de estarem aqui. E eu realmente me sinto muito honrada por estar no meio de pessoas tão ilustres, né, colegas tão ilustres. E até porque amanhã também a gente vai ter uma outra colega minha que trabalhou comigo na Johnson, Samantha Machado, que vai estar falando com vocês, além do Henry, Isabela, Henrique, todo mundo que está aí, a Flávia, uma colega muito querida do curso. E eu também fico muito honrada por estar aqui nesse curso, porque o enfoque dessa edição é o setor agroalimentar, né? E eu, como boa mato-grossense que sou, vejo o grande valor que vocês colocaram aí, abordar tópicos voltados para esse mercado. Então, eu, apesar de ser examinadora de patentes da área de fármacos, né, de medicamentos, eu fiz aqui uma adaptação na apresentação que foi feita em novembro, dezembro, para tentar falar uma linguagem um pouco mais próxima do público que está aqui participando, né? Então, vamos lá, gente. Espero poder fazer com que vocês levem informações um pouquinho relevantes, né, que agreguem um pouquinho o conhecimento de vocês sobre patentes, tá? Então, desculpa, não queria começar a falar antes de referenciar, né, que a ideia brilhante de ter abordagem sobre esse tema específico, na verdade, é do Henrique, né? Essa encomenda é dele, então a sacada de fala desse aspecto do exame técnico de patentes, do ponto de vista do examinador, é uma sacada dele, né? Identificou essa necessidade e realmente, pelo que a gente tem visto, realmente era uma demanda relevante, necessária, por isso que a gente está repetindo o tema aqui, tá? Eu não estou conseguindo passar, agora consegui. Bom, então eu vou falar de algumas coisas que eu acho que são relevantes, elas não são, o objetivo hoje não é ensinar a fazer, escrever um pedido de patente, né, falar de todos os detalhes, até porque o tempo é limitado, mas eu separei agora aqui para vocês algumas informações que eu acho que são relevantes nessa oportunidade que a gente vai conversar. Então, a gente vai passar por esses tópicos. E eu queria começar a falar, na verdade, um pouco sobre os próprios examinadores, né? Não sei se todo mundo tem essa informação, mas todos os examinadores de pedidos de patente do INPI são mestres ou doutores, né? Inclusive, tem colegas que com mais de um pós-doutorado, né, trabalhando lá conosco, então são pessoas, assim, extremamente capacitadas tecnicamente para fazer exame dos pedidos de patente das suas áreas respectivas. E, naturalmente, cada um tem um background técnico, né? Algumas pessoas trabalharam mais com algum assunto, outros com outros assuntos, mas, no geral, todos os examinadores são capacitados para realizarem exame daquela área tecnológica específica. E dentro da diretoria de patentes, uma curiosidade é que nós somos divididos em 20 áreas técnicas. Então, veja que, assim, o esforço é muito grande de direcionar os técnicos no assunto para os pedidos daquela área específica, aumentando, inclusive, a qualidade do próprio exame. Nós todos fomos treinados durante 2 meses, assim que chegamos no INPI, né, um treinamento focado em propriedade industrial, para poder depois começar a fazer, iniciar, né, sob tutoria, o exame de pedidos de patente, e só depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é que o examinador é considerado totalmente apto e livre para fazer os seus pedidos sozinho, sem supervisão, tá? É um cuidado que o INPI tem também. E o exame técnico é feito à luz da LPI e das diretrizes de exame. São as normas, as leis que todos vocês precisam seguir quando submetem ali um pedido, depositam um pedido ao INPI,
são as mesmas regras que a gente tem que seguir na hora de fazer o exame, tá? Então, não tem, como o Henrique fala, não tem nenhuma caixa preta nem nesse sentido. Então, não tem nenhuma outra diretriz, nenhuma outra regra que não esteja publicada, claro, não podia ser diferente, que nós seguimos e que vocês não tenham conhecimento. E, por fim, gostaria de dizer que o examinador ele tem autonomia para decidir tecnicamente sobre o mérito de cada pedido. Então, deferir ou não deferir um pedido é uma decisão do examinador. Hoje, no Brasil, no INPI no Brasil, a gente não tem uma atividade que é feita até em alguns escritórios nacionais aí de PI, que é ter uma segunda pessoa, um chefe ou um colega de trabalho, revisando aquele parecer antes da emissão, antes da decisão do pedido. Hoje, o examinador é totalmente autônomo para tomar a sua decisão sobre aquele pedido, e claro que a gente se fala, a gente conversa, tira dúvida, fala com o especialista, quando for o caso, mas, de forma geral, não existe a divisão, né, sobre responsabilidade para a decisão daquele pedido. Bom, falando então especificamente sobre o exame técnico, eu trouxe aqui informações assim bem macro, né, as macroetapas que compõem o exame técnico de um pedido de patente no INPI. Que também, estou falando INPI, mas assim, vejam que essa é uma regra que vale, né, basicamente, em linhas gerais, né, para todos os exames de pedido de patente ao redor do mundo, já que as regras são muito parecidas. Então, a primeira etapa que o examinador tem é ler e entender o pedido. Então, ele precisa saber que invenção é aquela, quais são os benefícios, quais são as vantagens, enfim, entender do que se trata aquele pedido, qual é a matéria que é pleiteada. Feito isso, o examinador faz a classificação do pedido na IPC ou na CPC, né? As áreas que já estão treinadas na CPC, né? Os examinadores fazem a classificação do pedido na CPC, e aí isso, inclusive, facilita a próxima etapa, que é a realização da busca por anterioridades. Então, nesse momento, uma vez que o examinador já entendeu o que é o pedido, qual é a invenção, qual é o pleito, né, para aquela matéria, e classificou o pedido, ele tem condições de fazer a busca por anterioridades. Então, ele vai entender, no universo relacionado àquela matéria que está sendo pleiteado, o que já existe no estado da técnica, o que já foi revelado, o que já foi criado, desenvolvido, inventado, tá? Porque vocês sabem, não sei se todo mundo aqui trabalha com patentes, já trabalhou com patentes, existem alguns critérios que o pedido precisa atender, que são muito básicos, muito essenciais, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, é nessa fase que a gente consegue avaliar, especialmente, novidade e atividade inventiva. Bom, e feito isso, conhecendo o pedido, a invenção e tendo anterioridades à mão, o examinador começa a fazer o parecer, tá? Elabora o parecer, colocando ali para o requerente, para vocês, né? O que está ok em relação à LPI, em relação aos diretrizes de exame, o que está adequado e o que não está, e muitas vezes até sugerindo modificações para que vocês possam adequar o pedido e torná-lo, digamos, passível de deferimento. Bom, e aí é aquela questão, né? Deferir ou indeferir o pedido, né? Muitas vezes a gente se depara com essa situação. Às vezes a coisa é muito clara, a situação é muito clara, e às vezes não é. Então, quando é muito clara, né? Quando a gente sabe com facilidade que a gente tem que deferir aquele pedido. Quando as informações estão todas claras, quando o pedido realmente apresenta novidade, atividade inventiva, de repente o examinador é obrigado a fazer uma exigência, e a exigência é cumprida, ou pede esclarecimento sobre alguma coisa, aquele esclarecimento vem, tem argumentos válidos, realmente robustos, que fazem sentido. Então, nesse caso, nessa situação, é muito fácil deferir o pedido, não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma para o examinador. Também é muito fácil a gente indeferir um pedido quando alguma coisa não está legal, né? Então, não está cumprindo algum critério de patenteabilidade ou algum requisito de patenteabilidade, ou mesmo quando a gente faz uma exigência ou diante de uma ciência de parecer, a resposta que a gente recebe do requerente não altera a opinião ou não traz argumentos, né, referentes àquilo que foi apontado no parecer. Então, se a opinião do examinador não pode ser alterada, no sentido de que não foram apresentados argumentos, né, para alterar aquele entendimento do examinador, realmente não sobra muita alternativa para o examinador, a não ser cumprir a lei e indeferir o pedido que não cumpre todos os requisitos, tá? Então, até fazendo um parênteses, do direito administrativo, a gente sabe que o interesse público ele está indisponível, né?
Então, o que isso significa? Significa que o examinador ele não pode deferir um pedido, ou mesmo deferir um pedido, se ele não tiver respaldado ali na lei. Ele não pode tomar uma decisão da cabeça dele, porque ele quer, ele acha, se o pedido não está cumprindo os requisitos, tá? Bom, e aí, gente, agora acho que a gente entra no ponto mais relevante, importante da nossa apresentação, que é atendendo a demanda que o Henrique tinha me trazido, né? Que ele falou, olha, eu queria saber um pouco mais como é que é o exame, né, na visão do examinador, o que vocês olham, o que vocês levam em consideração, por que um pedido é deferido, por que o outro não é. Então, assim, para o tempo que a gente tem hoje aqui, eu achei que seria relevante trazer as informações sobre alguns exemplos, né, de situações de pedidos que receberam um parecer inicialmente desfavorável do INPI, por algum problema que seja, e que o requerente conseguiu reverter. Tá? Então, são 2 exemplos de sucesso, que, na verdade, são pedidos que eu examinei, né? Mas como são da área farmacêutica, fiz uma adaptação para o universo aqui do setor agroalimentar, para ficar um pouco mais fácil. Então, são invenções de mentirinha, mas, assim, que refletem aquilo que aconteceu de verdade comigo. Então, no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe aí só a primeira reivindicação do quadro reivindicatório, então, para esse exercício vai ser suficiente a gente olhar só a primeira reivindicação, embora, claro, o examinador sempre tem que avaliar o quadro reivindicatório todo, todas as reivindicações, tá? Bom, então, aí no meu exemplo fictício, que não é composição farmacêutica, é uma composição de agrotóxico, o que está sendo pleiteado? Uma composição de agrotóxico caracterizada por compreender um composto herbicida da classe X, um composto herbicida da classe Y, que pode ser selecionado de qualquer um dos compostos A, B, C, D ou E, e ingredientes coadjuvantes. Então, essa era a reivindicação principal do pedido que o examinador tinha em mãos. Aí o examinador foi fazer a busca, né, entender o que já existia no estado da técnica sobre relacionada àquela invenção, e encontrou D1 e D2, as anterioridades D1 e D2, e viu que tanto D1 como D2, aí vocês verem pelas cores, já mostravam, já revelavam um composto herbicida da classe X associado com o composto herbicida da classe Y, que no caso de D1 era o composto B, e no caso de D2 era o composto E. E ambas as composições dessas 2 anterioridades também tinham ingredientes coadjuvantes, né? Então, fica evidente, no caso, ficou evidente para o examinador que não existia novidade para esse pedido, porque da maneira como estava redigida essa reivindicação, o que estava sendo pleiteado ali não era novo em relação ao estado da técnica, né? Então, não cumpria o requisito de novidade que é estabelecido nos artigos 8º e 11 da LPI. Então, foi emitido um parecer desfavorável, um 7.1, ciência de parecer, e na resposta do requerente, o que aconteceu? O requerente fez a modificação dessa reivindicação principal, incluindo essas informações que estão aí marcadas em vermelho para vocês. O que significa isso? Significa que ele incluiu informações para definir melhor esse composto herbicida da classe X, definindo por faixa de tamanho de partícula. Eu inventei, tá, gente? Isso aí é uma suposição, mas assim, reflete, como eu disse, um exemplo real. Então, ele especificou, ele não está dizendo só que é um composto herbicida da classe X que está dentro da composição, ele está dizendo, esse composto, ele tem que estar na faixa de 200 a 500 nanômetros. E, além dessa modificação, também foi feita uma modificação que é especificar quais são os compostos da classe Y. Então, lá no estado da técnica já tinha sido revelado a associação com os compostos B e E, e aí ele especificou aqui para A, C ou D. Né? Então, assim, ficou totalmente distanciado, né? Se diferenciou daquilo que existia no estado da técnica e o pedido pode ser deferido. Mas aí eu chamo a atenção para vocês, de vocês para 2 coisas. Primeiro, nesse exemplo que eu estou dando, essa faixa de tamanho de partícula, ela estava reportada no relatório descritivo e existia uma lógica, foram comprovados, demonstrados dados de que essa faixa de tamanho de partícula realmente melhorava a performance da composição, tá? Então, ela não foi colocada aí ao acaso. Estou chamando a atenção porque se você, de repente, quiser restringir uma reivindicação, colocando uma característica só para diferenciar do estado da técnica, então,
né, não infringir, né, não criar problema de novidade, ou mesmo atividade inventiva, mas isso não tiver suporte, né, no relatório descritivo, não tiver suficientemente descrito, o examinador também não vai poder deferir o seu pedido, tá? Então, isso é muito importante. E aí, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que, no caso do item B, imagina se ele só tivesse feito a modificação no item B, definido os compostos, né? Vou voltar aqui um pouquinho, comparando com o estado, com a reivindicação original. Na verdade, se ele tivesse feito só aquelas modificações de tirar o item B, o composto B e o composto E, o examinador poderia apontar um problema de atividade inventiva, ou seja, eu já estava falando que um dos componentes da composição é um herbicida da classe Y. Então, qual é a sua contribuição intelectual, né? Em vez de usar um composto A, o B, ou C, ou D, ou E, sendo que todos eles são da mesma classe e muito provavelmente performam da mesma maneira, né? Então, isso é um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês refletirem quando vocês forem fazer seus pedidos de patente, responder uma exigência, uma manifestação, fazer uma manifestação. Bom, eu tenho um segundo exemplo, que também é de composição, mas a situação aqui nesse caso foi um pouco diferente, achei muito relevante trazer esse exemplo para vocês também. Então, nesse segundo exemplo, a gente tinha a reivindicação de uma composição de agrotóxico caracterizada por compreender um composto herbicida da classe Z e o composto H, então é um composto definido, não é uma classe toda, está bem definido, usado na concentração de 2 a 15% nessa fórmula, nessa composição, além de ingredientes coadjuvantes. Então, essa era a reivindicação principal. Então, vejam que um quadro já está bastante enxuto, né, que é com concentração definida, né, esse era um exemplo assim que não tinha mais muito o que fazer no quadro reivindicatório. Nesse quadro, na verdade, no meu caso real, eram 3 reivindicações só, então já estava bastante específico, né, e aí, quando foi feita a busca, o examinador encontrou D1, D2 e D3 como anterioridades, né, ali do estado da técnica relacionados àquela invenção. Mas nenhuma dessas anterioridades foi classificada como infringindo novidade ou atividade inventiva do pedido que estava sob exame. Então, a reivindicação, o quadro reivindicatório estava ok. Mas o examinador emitiu um parecer também desfavorável, por quê? Porque, nesse caso, o composto H é muito conhecido por ter uma outra propriedade ou outras propriedades, e não propriedades agrotóxicas, né? Não funcionar como herbicida. E no relatório descritivo, o requerente não explorou isso, não especificou, não citou o examinador sobre essa característica que não é a mais conhecida, não é a mais clássica do composto H. Então, por uma questão não de novidade, atividade inventiva, mas nesse caso, por uma questão de suficiência descritiva, porque você não pode simplesmente dizer assim, eu vou utilizar essa caneta para, sei lá, qualquer coisa, eu vou botar num suco e ele vai te rejuvenescer. Nossa, inventei bastante agora, né? Mas, assim, entendam que assim, você não pode pleitear uma coisa que não tem sentido nenhum, que não está fundamentado, que você não pode dizer que aquilo realmente funciona, né? Ou aquela informação ela é conhecida, né? Todo mundo sabe, ou então você tem que mostrar os dados, apresentar os dados, justificar, argumentar que aquilo realmente é real, senão o seu pedido vai ter problema de suficiência descritiva. Então, foi isso que aconteceu. O examinador apontou isso no parecer desfavorável. E qual foi a resposta do requerente? Que também foi uma resposta de sucesso. Na manifestação, ele simplesmente, sem fazer nenhuma modificação no quadro reivindicatório, porque, como eu falei, não tinha nenhum problema de novidade ou atividade inventiva nesse caso, ele trouxe informações mostrando, olha, examinador, o composto H ele tem sim propriedades herbicidas, como está apontado nessa literatura aqui, nessa referência bibliográfica aqui. Ele também já foi associado com outros compostos herbicidas das classes XYZ com resultados satisfatórios, conforme essas outras literaturas aqui. O composto H ele também tem performance comparável ao composto herbicida de referência, conforme essa referência aqui. Então, assim, o requerente, sem fazer nenhuma modificação, sem restringir o escopo da matéria pleiteada, ele trouxe os elementos que faltavam naquele processo para
e subsidiando a tomada de decisão do examinador pelo deferimento do pedido. Era tudo que faltava. Porque vocês têm que ter em mente também, para quem trabalha já com patentes, que o examinador não sabe tudo, né? Nós não somos máquinas, né? Eu falei, nós somos muito bem formados, né? Mestres, doutores, todo mundo trabalhou já naquela área, que seja com pesquisa na universidade, mas assim, são pessoas que entendem daquele assunto, mas a gente não entende de tudo, né? Então, assim, pode acontecer do examinador não conhecer uma coisa que para você é óbvio? Pode acontecer. E o seu trabalho é justamente de dar os argumentos que estão faltando, tá? É isso que eu gostaria de destacar aqui nesse caso. Bom, e aí eu passo para uma próxima etapa, depois desses exemplos, que é o que eu chamei de dica de ouro, né? Com base num material que foi elaborado pelo Escritório Dinamarquês de Patentes, que inclusive digamos, uma ferramenta que é até usada, de certa forma, pelos próprios examinadores, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que faz muita diferença. Se o risco do seu pedido ser indeferido, porque o examinador não entendeu, não está claro qual é a sua invenção, o mérito da invenção, eu realmente recomendo que vocês utilizem essa ferramenta para evidenciar que, não, o pedido sim cumpre todos os requisitos para poder ser deferido. Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo ligado a um outro universo de bicicleta, para ficar fácil para a gente conversar também. Então, a minha sugestão é justamente preencher uma tabela como essa, ou trazer as informações de uma maneira parecida como essa aqui, mas de forma muito clara e objetiva. Então, primeiro descrever a sua invenção, deixar muito claro o que é invenção. E por que eu estou falando isso? Embora o examinador leia o pedido, o relatório descritivo, né, para poder examinar, como eu falei lá atrás, senão não tem condição de fazer exame realmente, muitas vezes o pedido é escrito de uma maneira de dizer assim, minha invenção pode ser isso, pode ser aquilo outro, pode ser aquilo outro. São tantas possibilidades que não fica claro para o examinador exatamente o que é invenção, ou qual é a contribuição intelectual que você deu para poder justificar que esse pedido seja deferido. Então, deixe claro o que é a sua invenção, deixe claro o que é o efeito dessa diferença, por que a sua invenção é diferente daquilo que já existe, qual é o problema técnico que ela resolve, e ainda apontar no relatório descritivo, para não ter dúvida nenhuma, os parágrafos, os locais onde essa informação está sendo suportada. Isso que você está dizendo aqui está suportado, tá? Então, nesse exemplo, o exemplo é de um eixo do suporte inferior de uma bicicleta. O referido eixo é oco e tem um diâmetro interno de 28 milímetros e um diâmetro externo de 30 milímetros. Eu, que não sou técnica no assunto desse universo aí de mecânica, bicicleta, não conseguiria entender, mas um examinador da área já deveria entender alguma coisa sobre isso. Além disso, se você deixa claro qual é o efeito dessa diferença, que é o fato do diâmetro interno ser diferente, ser menor do que o diâmetro externo, torna o eixo da bicicleta mais rígido. Opa, ficou tudo muito claro, até para quem não entende muito de eixo de bicicleta, né? E quando você deixa mais claro ainda qual é o problema técnico que a invenção está resolvendo com base nessa diferença, que nesse caso é aumentar a força de transmissão ao pedalar, fica tudo muito mais claro. Então, eu estou dizendo que conforme eu vou pedalando, uma bicicleta tendo esse eixo aí, cada esforço que eu faço, eu consigo avançar muito mais no meu trajeto, no meu caminho. Então, assim, não fica dúvida para o examinador qual é o benefício da sua invenção. Se ele tem a novidade de atividade inventiva, é outra história que a gente vai ver agora, mas assim, a invenção em si está claro. Você peneirou, digamos assim, todas as informações que estavam ali no relatório descritivo e trouxe de uma forma muito clara para o examinador, para que não fique dúvida para ele de que o seu pedido realmente é diferente, ele tem um mérito, tem um benefício. Claro que isso aqui não garante que o pedido vai ser deferido, mas garante que o examinador vai entender corretamente a sua invenção. E aí, por fim, e essa parte aqui que os examinadores costumam fazer, a gente elenca, né, e você pode elencar também, quais são as principais características da sua invenção. Então, nesse caso, a gente tem aqui eixo, o fato de ser oco e o fato de ter um diâmetro aumentado, diâmetro externo, e compara com os documentos do estado da técnica, com as anterioridades, quais são os elementos dessa invenção que estão presentes ali, tá? E aí, quando fica
Dessa forma, no exemplo que a gente deu, fica evidente que nenhuma das anterioridades tinha todos os elementos da sua invenção. Aqueles elementos que são relevantes, né, gente? Porque uma invenção tem muito mais elementos do que 3, né? Dá para descrever de muitas outras formas. Mas, assim, dessa maneira fica evidente o que o teu pedido tem e o que as anterioridades têm e evidencia a diferença dele, né? Ou seja, deixa claro que ele não está infringindo o espaço de nenhuma invenção que já foi revelada no estado da técnica. Então, fica evidente a novidade do pedido na matéria pleiteada nesse caso. E aí, eu nem sei quanto tempo mais eu tenho, Henrique. Eu acho que eu tenho mais 10 minutos, é isso? Me enrolei aqui para achar o mute. Sim, mais 10 minutos. Tá. Então, eu acho que, não sei se eu vou ter tempo para passar por tudo isso. Essa é uma sessão que não tinha na apresentação anterior, que o Henrique e o Henry citaram antes, mas eu achei que que agregaria muito valor compartilhar isso com vocês, mesmo que a gente não leia tudo, né? Tem 2 telas aqui, vocês podem ler com calma depois, tá? Eu considero essas dicas aqui como muito valiosas também, assim como uma dica de ouro, que eu recomendo realmente que vocês sigam, caso tenham um pedido aí de patente com parecer inicialmente desfavorável, para ajudarem vocês na argumentação e reverter essa opinião do examinador e ter seu pedido deferido, que é o que todo mundo quer, né? Inclusive nós, né? A gente também fica mais feliz quando defere do que quando indefere. Então, é uma tabela muito simples, que funciona como um guia, tá? Não é regra geral, são alguns exemplos principais, são coisas que acontecem muito no nosso dia a dia e que eu acho que vale a pena também vocês seguirem quando se depararem com uma situação dessas. Então, vou pegar um exemplo aqui do caso 1, por exemplo. Se o examinador disser que sua invenção não apresenta novidade, mas existir alguma característica descrita em alguma das reivindicações dependentes que a diferencie do estado da técnica, o que é recomendável que você faça? Uma das recomendações, tá? É uma das possibilidades. Insira essa característica que diferencia a sua invenção do estado da técnica na reivindicação principal. Então, essa informação já estava numa outra reivindicação, uma reivindicação dependente, e você está migrando ela para a reivindicação principal, tá? Que é a reivindicação 1. Isso faz com que o escopo da matéria pleiteada seja reduzido. Então, até no outro curso foi questionado, mas isso não seria acréscimo de matéria? Não, isso não é acréscimo de matéria. Quando você especifica que essa caneta, quando eu falar, eu tenho uma caneta, e aí eu começo a dar mais informações, uma caneta de tampa preta, de tinta preta, de corpo, não sei o nome disso, transparente, eu estou inserindo mais palavras, mas eu não estou inserindo mais, eu não estou abrangendo, não estou ampliando o pleito de proteção daquela matéria. Pelo contrário, eu estou reduzindo, porque antes eu tinha qualquer caneta. Agora não, é uma caneta preta. O corpo dela é transparente, a tinta é preta, né? Então, é uma dica que vale em muitos casos. Vou pegar um outro exemplo aqui, fugindo um pouco de novidade. Se a sua invenção, se o examinador disser que a sua invenção é nova, ela é inventiva e tem aplicação industrial, mas ela não apresenta suficiência descritiva, e você reconhece isso, é recomendável que você exclua do quadro reivindicatório as reivindicações, ou então as partes dos trechos, né, das reivindicações que o examinador indicou que não tem suficiência descritiva. Vejam que é um problema de suficiência descritiva que não está no exemplo 2 que eu dei para vocês lá atrás. Então, assim, existem muitas possibilidades, né, de situações que o examinador vai apontar para vocês. Então, aqui é um resumo, acho que, dos principais casos, né? Em muitos casos, isso acontece. Você tem suficiência para esse trecho da reivindicação, mas não tem para aquele outro. Ou tem suficiência descritiva para essas reivindicações XYZ, mas não tem para aquelas outras. Basta retirar e está resolvido. Agora, por que é uma recomendação? Porque vocês é que vão avaliar, vão julgar qual é a proteção que vocês querem, aquilo que vocês podem abrir mão ou aquilo que vocês não podem abrir mão. Então, são algumas dicas, são algumas recomendações que eu acho que vale muito a pena vocês lerem com calma depois, e consultarem, inclusive, quando for necessário, né? Quando estiver diante de uma situação que possa servir de suporte, tá? E, por fim, já aproveitando
a deixa, a oportunidade dos meus últimos minutos aqui, eu gostaria de falar também da minha primeira patente. Tenho certeza que tem colegas aqui na turma que entendem muito de patentes já, e imagino que tenha colegas que não entendem muito, no sentido de que não estão acostumados a lidar, nunca precisaram trabalhar com patentes, sei lá, trabalham com marcas, ou direito autoral, outros ativos de PI. Então, a minha primeira patente é um conjunto de ferramentas que o INPI desenvolveu justamente para ajudar inventores, principalmente inventores nacionais, né, a escrever melhor o seu pedido e acompanhar melhor o seu pedido de patente depositado aqui no INPI. Com qual objetivo? Com o objetivo de guiar mesmo, pegar pela mão, de repente você não tem suporte de um escritório, né? A primeira vez que você está escrevendo um pedido, enfim, a gente recomenda realmente que seja utilizado. Essas informações estão todas no site do INPI, vocês podem pesquisar lá no site ou então entrar direto nesse link. E quais são essas ferramentas? Só para explicar rapidamente. A primeira delas é um conjunto de modelos do pedido de patente, então todas as seções do pedido no formato Word, já com toda a formatação exigida pelo INPI e com informações mínimas, gente, as essenciais, aquilo que você não pode deixar faltar no pedido, porque o universo de patentes é grande, é complexo, são muitas diretrizes, são muitos detalhes da lei. Então, o nosso objetivo foi reunir ali informações muito essenciais que você não pode deixar de colocar no seu pedido, até porque, fazendo um parênteses, algumas informações você pode acrescentar depois, né? Quando o exame técnico começa, quando o examinador te aponta algumas correções necessárias, mas outras coisas, se você não colocou a informação lá no depósito, no pedido depositado, conforme ele foi depositado, não dá para salvar mais e o pedido não tem outra chance a não ser indeferido, que é uma coisa muito triste para todos nós, né? E aí a segunda ferramenta complementa a anterior, que mostra quais são os requisitos específicos que o seu pedido tem que ter, especialmente com relação ao quadro reivindicatório, mas também com as outras seções do pedido de patente, dependendo de qual é a matéria que você está pleiteando. Então, você vai abrir lá a ferramenta, que é super simples, também está feita em Excel, muito simples mesmo, e vai ver, meu pedido é de composição ou é de equipamento. Tá, se é equipamento, quais são as informações mínimas que eu tenho que ter ali naquele pedido para aumentar ou não impedir que o meu pedido morra, né? Por erro, por alguma falha, né? Então, estão as informações também. E a última ferramenta também, um arquivo em Excel, que tem o fluxo processual, né? As principais etapas pelas quais o pedido de patente passa ali no INPI, então as etapas que você tem que fazer, inclusive com os prazos que você tem para cumprir, porque então a gente precisa conhecer a lei para saber os prazos não são iguais, e também te permite fazer um controle de anuidades. Muita gente perde pedido, a pedido é arquivado definitivamente, que não dá mais para recorrer nem na justiça, por falta de pagamento de anuidade, porque perdeu o prazo, tá? Então, o INPI se preocupou em fazer essas ferramentas que são muito simples, mas eu realmente recomendo para aqueles que não estão acostumados a lidar com patente, utilizá-las até no começo, pelo menos, né? Depois vai aprendendo com mais facilidade, lendo a lei, as diretrizes, e a coisa vai andar mais fácil depois, tá? Bom, e com isso eu encerro a minha fala, agradeço mais uma vez a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês, e fico à disposição para comentários e perguntas. Gislaine, muito obrigado pela apresentação, sempre precisa e didática, sempre nos abrilhanta. Nós já temos 3 perguntas, vamos fazer essas 3 perguntas então. Eu vou pedir, já que o próximo palestrante já está inclusive na sala, para as perguntas serem objetivas, tá bom? André Reis, por gentileza, pode assumir o microfone e proferir sua pergunta. Boa tarde, Henrique. Bom dia, aliás. Bom dia, Gislaine. Vou tentar ser rápido, então, que tem 3 perguntas. Vou ser bem objetivo. A primeira é sobre patentes de seleção. Eu queria saber como que o INPI está considerando os testes para demonstrar o efeito inventivo de uma molécula que é estruturalmente similar de outras já reveladas na técnica. Essa é a primeira. A segunda é sobre compostos intermediários como uma invenção principal, que isso pode acontecer, especialmente acho que nessa área de água, mas acho que em farma também, que é a sua, acontece.
que é um composto que já foi revelado e ele é revelado dentro de uma síntese, não é o composto final, e que posteriormente ele é entendido como tendo alguma ação, que pode ser uma ação numa composição de agroquímico, por exemplo. E como que vocês estão entendendo, como que vocês considerariam a melhor forma de lidar com essa invenção, como um uso dentro de uma composição? Queria saber sobre isso. E a terceira é especificamente sobre a fase de recurso. Porque a gente sabe que, às vezes, o tempo para você produzir dados adicionais que comprovem a atividade inventiva de uma determinada invenção podem demorar mais do que o tempo que é dado dentro do tempo para apresentar uma resposta que seria de 60 dias. Então, eu queria saber como é que tá o entendimento do INPI, considerando que, quando você vai lá entrar com recurso, você solicita um tempo adicional de 60 dias para produzir esses dados. Queria saber se o INPI está aceitando eles. E são as minhas perguntas essas. Olha, André, obrigada pelas perguntas. Eu vou, acho que, responder de trás para frente, porque está mais fresco na minha memória. Claro. Eu não sou da área de recurso, eu nunca trabalhei no recurso, mas eu arrisco dizer, assim, que como esse prazo está estabelecido em lei, que a gente não consegue estender, eu não posso afirmar, me desculpa, não saberia te responder. Até fico à disposição, se você quiser me enviar um e-mail, posso consultar uns colegas da área de recurso e te respondo depois do curso, tá? Acho ótimo. Agora, é importante saber, é uma coisa que a gente fala, que a gente aprendeu no nosso programa de treinamento de IPI, assim que a gente entra no INPI. É uma coisa assim, não se sintam ofendidos, mas é uma coisa, uma fala importante. Patente não é para amadores. O que isso quer dizer? Não é para ser grosseiro nem nada, mas é para dizer assim, você tem que saber todas as informações que você tem que colocar dentro do pedido de patente, e isso inclui testes e tudo mais, desde o depósito. É o que eu mencionei agora há pouco. Tem coisas que você consegue, informações que você consegue incluir no processo, às vezes até no pedido, durante essa conversa, durante o exame técnico, né? Essa conversa com o examinador, mas tem coisas que não dá. Então, se você não apresentou um teste lá atrás, vou pegar o exemplo lá do tamanho de partícula daquela composição do exemplo 1. Se você não mostrou aquele teste lá atrás, muito provavelmente, que assim, depende de todo um contexto, depende do pedido, depende das reivindicações, depende das características da invenção, quanto aquilo é crítico ou não para a invenção. Mas, no exemplo que a gente trouxe, assim, se você não falou que tamanho de partícula é importante, você não trouxe testes, resultados, comprovando, suportando aquilo, não vai adiantar você trazer na manifestação, né? Então, acho que essa é a maior orientação. Então, eu entendo que o prazo pode ser curto, até para quem trabalha no escritório, tem um monte de pedido para responder, mas essa é a situação, é uma situação para ser levada em consideração. Aí você me perguntou também sobre patente de seleção. Desculpa, pode refrescar minha memória, por favor? Isso. A primeira era de patente de seleção. Como que vocês estão considerando os testes para demonstrar esse efeito inventivo de uma molécula que é extremamente similar a outra que já existe na Terra? Na verdade, assim, não está focado só em teste, né? O que as diretrizes de exame estabelecem é que, se você está pleiteando, sei lá, um composto que já foi revelado no estado da técnica, mas de uma maneira genérica, e você está pleiteando especificamente esse composto, seu pedido pode ser deferido, né? Isso está lá nas diretrizes de exame. E se, de repente, eu não vou lembrar porque não acontece muito comigo, mas, assim, se eu não estou enganada, quando você tem aquele composto também revelado no estado da técnica já, citado especificamente, mas que na verdade ele estava ali no pedido, mas ele não foi explorado, não foi alvo de testes, enfim, e você trouxe argumentos agora, por que esse composto é diferente, ele é especial, uma propriedade nova especialmente, no caso de um segundo uso, você tem chances desse pedido ser deferido, tá? Então, acho que nesse momento é o que eu conseguiria te responder. E você me perguntou também no caso de produtos intermediários, né, de processo, é isso? Um segundo uso. Isso, exatamente. Isso, intermediários de síntese. Então, na verdade, assim, não existe nenhuma restrição na lei, nem nas diretrizes de exame, para conceder o uso de um novo intermediário, sei lá, a síntese é feita normalmente com os componentes A e B, e você está propondo substituir A por C, então fica C e B naquela síntese e vai chegar no mesmo produto. Isso também é passível de proteção no Brasil, não tem problema nenhum, desde que
de novo, né? E acho que isso que eu vou dizer agora vale para as tuas 3 perguntas. Desde que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva, e você cumpra ali os requisitos que estão nas diretrizes, os requisitos específicos que eu quero dizer. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se a gente pensar no isômero, um estereoisômero, você precisa revelar especificamente um isômero, um estereoisômero, e apresentar os testes, né, que foram feitos de síntese e tudo mais. No caso de um polimorfo também, você precisa mostrar ali os testes comprovando que aquilo realmente é uma nova forma de um composto que já era conhecido, né? Então, existem realmente requisitos muito específicos, mas em linhas gerais, não existe esse tipo de restrição na nossa legislação. E que as restrições gerais, né, e mais óbvias, elas estão previstas lá no artigo 10 e no artigo 18 da lei. Não sei se respondi, porque acho que seria mais fácil responder com um caso concreto, mas espero que tenha suprido as suas dúvidas aí. Sim, com certeza, Gislaine. Foi mais em linhas gerais, mas respondeu sim, com certeza. Muito obrigado. Agradeço, a gente está um pouco avançado na hora, tem mais uma apresentação hoje. Eu vou passar a palavra para o Marcelo Bruce para fazer a sua pergunta. Marcelo, pode abrir o microfone para fazer sua dúvida. Obrigado, Henrique. Muito obrigado, Gislaine. Parabéns pela palestra, foi excelente. É sempre bom a gente escutar um pouco o lado do examinador. A minha pergunta é um pouco longa, mas acredito que a resposta seja bem simples. Eu tenho uma dúvida com relação a uma área específica, que seria pedidos de patentes de polimorfos. No caso, a resolução da área de química, da diretriz de exames da área de química, ela determina que, além dos dados de identificação obtidos por técnicas de caracterização físico-químicas de sólidos, seria necessário também especificar no relatório descritivo os parâmetros do processo de obtenção desta forma cristalina que está sendo pleiteada. Até aí tudo bem. Porém, a respeito desses parâmetros, alguns examinadores insistem que sejam definidos no relatório descritivo parâmetros que, de acordo com os próprios inventores especialistas na tecnologia, não influenciam na formação do polimorfo. Por exemplo, eu já tive casos em que o examinador insistiu em que fosse apresentada a velocidade de rotação em uma etapa de mistura. E os próprios inventores falaram, isso daí não vai influenciar em nada. Aí, nessa situação, a minha dúvida é, como o titular deveria proceder? Porque se o argumento dele não é aceito, com a própria palavra dos inventores, de que tal parâmetro não é determinante para a formação do polimorfo, e também que o titular não poderia adicionar tal informação da velocidade de rotação no pedido, porque seria uma adição de matéria, como que ele deveria proceder o titular nessas situações? Lembrando que as próprias diretrizes não especificam quais parâmetros do processo de obtenção são obrigatórios no pedido, diferentemente das técnicas de caracterização físico-química, né, dos sólidos, porque eles especificam lá de fração de raio-x, seja por cristal único ou método de pó, e no caso associado com alguma outra técnica, né? O que acontece, Marcelo? As diretrizes, elas são realmente diretrizes. É muito difícil prever todas as situações, as possibilidades, né? Até porque, dependendo da invenção, se você tem uma invenção que é um oceano azul, né? Você que está inventando aquilo pela primeira vez, ninguém nunca chegou nem perto daquilo, o nível de profundidade, de clareza, né, que você precisa ter no pedido, ele cai bastante, né? Diferente quando você está ali brigando por um espacinho de mercado muito pequeno, uma invenção que já foi muito explorada ali ao redor dela, você tem que especificar muito bem aquilo, deixar aquilo muito claro para se diferenciar do estado da técnica. No caso específico do que você falou, eu acho que o melhor caminho seria deixar muito claro para o examinador na manifestação que aquele parâmetro ele não interfere. Então, assim, eu vou reforçar aqui, eu acho que quanto mais vocês forem claros nos argumentos de vocês e convincentes, né, no sentido de, assim, vai revestir ali o parecer, né, a sua manifestação com todas as informações necessárias, provar por A mais B para o examinador que aquilo não é relevante. Pode usar referência de literatura, pode usar um outro teste. Uma coisa que eu não falei durante a apresentação, mas que eu acho relevante
se você não pode acrescentar matéria no relatório descritivo, você não pode apresentar um novo teste no relatório descritivo, mas dependendo do teste, se ele servir para corroborar, né, aquilo que você já defendeu antes no relatório descritivo, mas que vai corroborar, vai complementar a informação que você está defendendo, e você quiser colocar isso na sua manifestação, não dentro do pedido, na manifestação, isso não é acréscimo de matéria. Tá? Então, assim, é muito difícil falar dessa situação de velocidade de rotação do lado do equipamento, mas se você falar, cara, isso não tem importância, tanto é que acontece XYZ, eu posso fazer tantos RPMs ou XY RPMs e o produto é o mesmo. Deixar claro para o examinador. E aí, em último caso, se o examinador não se convencer e ainda assim indeferir seu pedido por causa disso, você tem a opção de ir para a segunda instância pedindo recurso contra essa decisão. Perfeito, Gislaine, muito obrigado. Tem mais uma pergunta? Isso. Mais uma última pergunta. Emiliano, eu sei que você já perguntou na outra vez, mas a gente está um pouco avançado na hora. Eu vou pedir para o Alan coletar aí. Até ele botou um formulário, mas eu vou pedir para entrar em contato contigo por essa pergunta. Vamos encerrar a pergunta com Francisco Noé. Francisco, pode fazer a última pergunta. E eu vou pedir tanto para a pergunta quanto a resposta serem bastante objetivos para a gente não atrasar mais do que nós já estamos. Certo. Obrigado, Henrique. Gislaine, parabéns pela apresentação. É a segunda vez que eu vejo sua apresentação, que eu vi naquele curso de extensão que teve ano passado, muito bom. Mas, assim, então, sendo pragmático, uma coisa, assim, que aqui na unidade onde eu trabalho, eu meio que ajudo o pessoal nessa parte, pelo menos da busca inicial das patentes, quando o pessoal está pensando numa possível proteção. E aí, muitas coisas que as pessoas chegam para mim são coisas que, digamos, seriam protegidas talvez só a nível de Brasil, que já como é na área agro, e é uma realidade a nossa aqui bem específica, o pessoal não vislumbra para fora. Aí a minha dúvida é, seria suficiente a gente fazer a busca, por exemplo, no banco do INPI e pegando as patentes nacionais e as internacionais que foram protegidas no Brasil, ou, tipo, por exemplo, se você pegasse um pedido desse, você iria fazer a busca também nos bancos internacionais, mesmo que aquela patente internacional sequer tenha sido protegida aqui no país? Porque aí eu fiquei na dúvida, porque as pessoas me perguntaram, tá, agora eu vou pro americano, pro europeu, ou só o daqui vai, já que ele pega também patentes internacionais que botaram o Brasil, né, como alvo. Seria mais ou menos nesse sentido. E fazer um comentário também, assim, que tu cita aquela dica de ouro para os recursos e tal, mas eu, na última atividade que eu fiz disso, de suporte, eu já usei a dica de ouro para ajudar o colega a tentar sedimentar o experimento, enfim, o trabalho dele, né? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, mas assim, eu acho que mas assim, tá, vamos então segmentar e sedimentar o conceito para realmente ver se a gente acha tudo bonitinho, se tu tem embasamento, enfim, coisas que realmente mostram que o que tu tá falando tem potencial, né? Porque às vezes a pessoa acha que mas é a emoção do inventor, né? De querer sempre ter coisa diferente, enfim. Sim. Obrigado. Que bom, mais um uso da dica de ouro, então, não sabia. Vou começar a divulgar isso também, Francisco. Então, respondendo a sua pergunta e tentando ser bem objetiva, é o seguinte, para fins de verificação de novidade, atividade inventiva, a nossa LPI diz que qualquer material, né, qualquer divulgação que faça parte do estado da técnica, em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, isso vale para qualquer língua, de forma escrita, de forma falada apenas, pode ter só um áudio na internet, que pode estar numa base de dados de um escritório de patentes, pode estar numa base de dados de artigos científicos, pode estar no Google, pode estar em qualquer lugar. Tudo isso serve para impedir a patenteabilidade de um pedido por uma questão de novidade e, dependendo do caso, até de atividade inventiva. Então, o que a gente sempre recomenda embora a busca não seja exaustiva, né, pode ser que você saiba que tem um pedido ali, uma divulgação muito parecida com aquilo que é a sua invenção e o examinador não encontre, né? Bom para você. Então, a gente não é capaz de varrer 100% do estado da técnica, mas, assim, a maneira como a gente faz a busca, o objetivo é garantir que realmente o seu pedido é novo. Então, a nossa recomendação é que você utilize bases de dados que sejam mais globais possíveis. A base de dados do INPI só tem pedidos nacionais. Então, se você
só buscar aqui, você não está vendo patentes de outros países, tá? Então, eu recomendo que você utilize, inclusive, ferramentas gratuitas, né? O próprio Google Patents, o SpaceNet, do Apple, o Patent Scope, enfim, uma série de ferramentas que são gratuitas e que abrangem boa parte dos países. No caso do Patent Scope mesmo, pega todos os países que fazem parte do tratado do PCT, para garantir que você esteja realmente, que a sua invenção realmente seja diferente do estado da técnica e evitar que você pague aí, espere anos, né, pague, enfim, por um pedido que, infelizmente, não vai poder ser deferido, tá? Essa é a minha sugestão, minha recomendação. Certo, obrigado. Bom, agradeço demais passar a palavra aqui para a Gislaine Zulli, para ela fazer a sua despedida e a gente poder prosseguir com o nosso programa. Gislaine, pode encerrar aí Enfim, a palavra é sua para fazer a despedida. Não, eu queria agradecer de novo a oportunidade. Eu espero ter podido contribuir um pouquinho para o aprendizado de vocês, né? Eu sei que muita gente já trabalha há muito tempo com patentes, mas tenho certeza que algum aprendizado novo sempre vem, né? Que seja uma frasezinha, alguma sacada, alguma ideia nova. Então, eu agradeço muito a oportunidade e desejo sucesso para vocês, que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Um abraço, gente.